Era uma manhã comum em Nova York. O céu estava limpo, o ar tranquilo, e milhões de pessoas seguiam as suas rotinas, acreditando que seria apenas mais um dia. Mas em poucas horas, o mundo inteiro mudaria para sempre. Olá a todos, bem-vindos ao nosso canal. Antes de mergulharmos nesta história profunda, peço que deixem o seu like, compartilhem este vídeo com os amigos e, claro, se inscrevam para não perderem mais conteúdos incríveis sobre o nosso passado. O vosso apoio é fundamental. Muito obrigado. E agora, vamos continuar. Às 8h46 da manhã, o primeiro impacto. Um avião comercial atinge a torre norte do World Trade Center. O choque inicial é de confusão. Ninguém entende o que está a acontecer. A maioria das pessoas, tanto nas ruas quanto a assistir às primeiras notícias, acredita que foi um acidente trágico e isolado. As imagens são perturbadoras, mas a verdadeira dimensão do que estava para acontecer ainda era inimaginável. O mundo continuava a girar, acreditando que, apesar da tragédia, a normalidade seria restaurada. Mas essa crença duraria apenas mais alguns minutos. 17 minutos depois, às 9h03, a ilusão de um acidente desfaz-se brutalmente. Um segundo avião comercial, o voo 175 da United Airlines, surge no céu de Nova York e atinge a Torre Sul em cheio, ao vivo, para milhões de telespectadores em todo o mundo. Nesse instante, tudo muda. A repetição do ato, a precisão do alvo, a escolha dos símbolos. Fica claro para todos. Aquilo não era um acidente, era um ataque deliberado, coordenado e de uma escala sem precedentes. O pânico instala-se nas ruas de Manhattan. O caos toma conta. As pessoas correm desesperadas, cobertas de poeira e detritos, enquanto sirenes ecoam por toda a cidade. As linhas telefônicas entram em colapso, com milhões a tentar contactar familiares e amigos. As imagens, transmitidas em direto espalham-se pelo planeta como um incêndio. Em minutos, o mundo inteiro para e assiste, paralisado, ao que parecia uma cena saída de um filme de ficção. A sensação de segurança global, que muitos davam como garantida, desmorona diante dos olhos de todos. A maior potência mundial estava a ser atacada no seu próprio território, e o mundo assistia, impotente. A onda de ataques não parou em Nova York, enquanto o mundo ainda tentava processar o que via nas Torres Gêmeas. A crise aprofundava-se. Às 9h37 da manhã, um terceiro avião, o voo 77 da American Airlines, atinge o Pentágono, em Arlington, na Virgínia. O coração do poderio militar dos Estados Unidos, um símbolo de invulnerabilidade, estava em chamas. Este novo golpe confirmava que o ataque era multifacetado e visava os pilares do poder americano: o econômico, com o World Trade Center, e o militar, com o Pentágono. A nação estava sob cerco. O espaço aéreo dos Estados Unidos é fechado pela primeira vez na história. Todos os voos comerciais são ordenados a aterrar imediatamente. O medo de que mais aviões sequestrados estivessem no ar era real e paralisante. E, de facto, havia mais um. O quarto avião, o voo 93 da United Airlines, tinha um destino diferente, mas igualmente trágico. Após o sequestro, os passageiros e a tripulação, através de telefonemas para os seus familiares, descobriram o que estava a acontecer em Nova York e Washington. Percebendo que o seu avião também seria usado como uma arma, tomaram uma decisão heróica. Eles lutaram. Decidiram enfrentar os sequestradores para impedir que o avião atingisse o seu alvo, que se acredita ser o Capitólio ou a Casa Branca, em Washington. Dou um código. A sua coragem e sacrifício resultaram na queda do avião numa área rural da Pensilvânia, às 10h03 da manhã. Eles transformaram-se em heróis que, no meio do terror, lutaram para salvar inúmeras outras vidas. Cada nova notícia que chegava era como um golpe, derrubando a sensação de estabilidade que o mundo ocidental acreditava ter conquistado no final do século XX. A história estava a ser escrita a uma velocidade vertiginosa e de forma brutal. De volta a Nova York, o cenário tornava-se ainda mais apocalíptico. As torres, símbolos da força econômica e da arquitetura moderna, estavam a arder, expelindo uma fumaça negra e densa que podia ser vista a quilômetros de distância.
A integridade estrutural dos edifícios, projetados para resistir a impactos e incêndios, estava a ser testada para além de qualquer limite imaginável. Milhares de pessoas ainda estavam presas nos andares superiores, acima dos pontos de impacto, sem esperança de resgate. As imagens de pessoas a acenar das janelas, desesperadas por ajuda, tornaram-se um dos retratos mais angustiantes daquele dia. No chão, bombeiros, polícias e paramédicos corriam em direção ao perigo. Numa tentativa heróica de salvar vidas, muitos deles sem saber que estavam a caminhar para sua própria morte. O mundo assistia, prendendo a respiração, sem saber o que viria a seguir. Mas o pior ainda estava para acontecer. Às 9h59 da manhã, apenas 56 minutos após ser atingida, a Torre Sul, o segundo prédio a ser atacado, colapsa sobre si mesma. Num movimento rápido e devastador, o gigante de aço e vidro desmorona-se numa nuvem colossal de poeira, fumo e detritos que engole a parte sul de Manhattan. O som do colapso é ensurdecedor. O choque é total. A ideia de que um arranha-céus daquela magnitude pudesse simplesmente desaparecer do horizonte era inconcebível. Milhões de pessoas que assistiam em direto gritaram em uníssono. A cidade vibrante, o coração financeiro do mundo, transformava-se num cenário de guerra, num cemitério de metal retorcido e poeira. O colapso não só selou o destino de centenas de pessoas que ainda estavam dentro do prédio, incluindo muitos socorristas, como também espalhou um terror ainda maior. Se uma torre podia cair, a outra também podia. E a espera foi curta e agonizante. 29 minutos depois, às 10h28, a Torre Norte, a primeira a ser atingida, também colapsa. O ícone original do World Trade Center, que resistiu por 1h42, sucumbe da mesma forma catastrófica que a sua gêmea. A paisagem de Nova York, definida por aquelas duas torres durante décadas, é alterada para sempre. Em menos de 2 horas, 2 dos edifícios mais icônicos do mundo haviam desaparecido do horizonte. A imagem da cidade coberta por uma nuvem cinzenta, com pessoas a fugir da onda de poeira, ficará para sempre gravada na memória coletiva global. Ao redor do planeta, milhões de pessoas assistiam, incrédulas, em silêncio, tentando compreender a magnitude da perda. Não eram apenas edifícios que caíam. Era um símbolo de uma era, uma sensação de segurança que se desintegrava em pó. O 11 de setembro não foi apenas um ataque terrorista. Foi um divisor de águas, um ponto de viragem fundamental na história moderna. O impacto foi imediato e global. Nos dias e semanas que se seguiram, o mundo mudou de formas que ninguém poderia prever. A política externa dos Estados Unidos e dos seus aliados foi redefinida. A guerra ao terror foi declarada, levando a invasões no Afeganistão e no Iraque. Conflitos cujas consequências se estendem até hoje. Leis de segurança interna foram endurecidas em todo o mundo. A vigilância aumentou drasticamente, gerando debates complexos sobre privacidade versus segurança que ainda hoje são relevantes. As viagens aéreas nunca mais foram as mesmas. Controlos de segurança rigorosos, revistas, restrições de líquidos. Tudo isso é um legado direto daquele dia. Fronteiras tornaram-se mais rígidas, e a desconfiança entre culturas e nações aumentou. O impacto cultural e psicológico foi igualmente profundo. Para muitos, especialmente nos países ocidentais, o tempo pareceu parar naquele dia. Há um mundo antes do 11 de setembro e um mundo depois do 11 de setembro. Aquele dia quebrou a sensação de invulnerabilidade, introduziu um novo tipo de medo na vida cotidiana. Criou cicatrizes emocionais em gerações inteiras e alimentou um ciclo de medo, raiva e retaliação que ecoa até hoje. O 11 de setembro reescreveu o início do século XXI, definindo seus principais conflitos, desafios e debates. O evento demonstrou de forma brutal como a história, por vezes, não se move lentamente, em processos graduais. Às vezes, ela muda em segundos, e as ondas de choque dessas mudanças podem durar décadas. Numa única manhã, o mundo testemunhou o melhor e o pior da humanidade. O ódio que motivou os ataques,
mas também a coragem dos passageiros do voo 93, o heroísmo dos socorristas que correram para o perigo e a solidariedade de pessoas comuns que se ajudaram mutuamente nas ruas de Nova York. O 11 de setembro deixou um legado de dor e perda, mas também um lembrete poderoso da resiliência humana diante da tragédia. É um capítulo da nossa história que nunca deve ser esquecido, não para alimentar o ódio, mas para nos lembrar da fragilidade da paz e da importância de lutar por um mundo mais seguro e compreensivo. Aquele dia deixou claro, de forma trágica, como a história pode mudar em apenas um único dia. Espero que esta análise vos tenha dado uma perspectiva mais profunda sobre este dia que marcou o nosso mundo. Se gostaram do vídeo, não se esqueçam de deixar o vosso like, partilhar com quem se interessa por história e subscrever o canal para continuarmos a explorar juntos os momentos que nos definiram. O vosso apoio significa muito. Muito obrigado por assistirem e até a próxima.